1 Crônicas 29, versículo 12. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Esse é o Davizinho, de novo. Homem segundo o coração de Deus, que ora a Deus e diz, tudo vem de ti. Olha o que ele diz, riquezas, honra, força, promoção, tudo vem dele. Inclusive força, se você quiser força, força vem dele. Lembra, Isaías diz assim, aqueles que esperam no Senhor renovam a sua força? Porque aqueles jovens caem correndo, amém, se esforçam, e de cansado caem, e não têm vigor, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam sua força, correm, voam, avançam. Amém? O que esse texto está dizendo? Ele é dono de toda a prata, de todo o ouro, de toda a força, de toda a inteligência, de toda a sabedoria, de tudo. Ele é dono de tudo. Tudo vem dele. Então, uma das coisas, meu primeiro ponto, um dos pontos nessa manhã, só uma revisão, uma lembrança para nós do que nós temos falado. Nós temos afirmado aqui várias vezes da importância de nós dizermos, Deus é a minha provisão, Ele é a fonte da minha vida. E quando nós fazemos isso, existe uma tendência da nossa vida de associar isso com recurso, com sustento. Porque nós olhamos e dizemos assim, quando Abraão diz assim, diante daquela guerra, diante de Sodoma e Gomorra, me dá os bens, e Sodoma, o rei de Sodoma e Gomorra ofereceram os bens para ele, e Abraão diz assim, eu não quero nada de ti, para que tu não digas que eu te enriqueci, eu te abençoei, porque Deus é a minha fonte. Deus é a fonte da nossa vida. Amém? Bênção, recursos, tudo vem dele. Mas Deus é a fonte, eu queria, de novo, ajustar no nosso conceito, revisar conceito. Deus não é só a fonte de recursos, Ele é a fonte de tudo na nossa vida. Se você tem falta de sabedoria, é a Deus que você vai. A Bíblia diz assim, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante a uma onda do mar que vai e volta, é inconstante. Não suponha esse homem que receberá alguma coisa de Deus. Sério, amém? Sabedoria você precisa, vai a Deus. Amém? Recursos você precisa, vai a Deus. Ânimo você precisa, vai a Deus. Alegria você precisa, vai a Deus. Paz você precisa, vai a Deus. Amém? Capacidade de sustentar ou aguentar a pressão, Deus é que vai te dar. Capacidade e estratégia de guerra, Deus é que vai te dar. Graça e instrução para administrar uma família, Deus é que vai te dar. Amém? Deus é que vai. Você precisa de cura física, Deus é que vai te dar. Você precisa de cura mental, Deus é que vai te dar. Você precisa de um conselho para essa hora que você está passando, Ele está em Deus. Tudo vem de Deus, tudo está em Deus, tudo tem a ver com Ele. Ele é a fonte da nossa vida. Amém? Ele é a fonte da nossa vida. Ele é a resposta para tudo. Você precisa de sabedoria para lidar com o teu casamento, é dele que vem. Sabedoria para casamento, para relacionamento, você está com problema de relacionamento, ele é. Tudo vem dele, tudo é com ele. Você quer graça e sabedoria e instrução de Deus para viver em tempo de guerra? Vai a Deus. Quer graça e sabedoria para viver em tempo de paz? Vai a Deus. Amém? Ele é tudo para nós. E por alguma razão, nós associamos a nossa vida, é quando a gente não tem dinheiro que a gente vai a Deus. A Deus é dono de tudo. Então eu preciso de uma ajuda a Deus. Mas nós de alguma maneira colocamos em segundo plano, tudo mais.
Deus é a fonte da nossa vida. E é isso que Jesus está dizendo: sem mim, nada podeis fazer. Deus é a fonte para tudo, para cada coisa, para todas as áreas, para qualquer situação, em qualquer momento. Ele é o primeiro que nós buscamos. Amém? Então, o desafio maior do coração de Deus nessa hora, e é o que nós estamos vindo falando ao longo desses dias, é como fazer chegar o que Deus tem até você. Esse é o grande desafio. Como que Deus vai fazer chegar a salvação que Ele tem para a humanidade? Como Ele vai fazer chegar os recursos que você precisa nessa hora até você? Como Ele vai fazer chegar a paz que você tanto precisa, que Ele é o príncipe da paz, até você? Como Ele vai fazer chegar o amor que você precisa e a paciência para lidar com tal pessoa, chegar dele, que é a fonte, até você? Essa realidade de como você sai de Deus até você é o grande desafio que nós lidamos. Deus disse para o povo: se o meu povo me escutasse, como Ele faria? Eu instruiria, eu ajudaria, eu ungiria, eu capacitaria, eu instruiria, eu agiria no inimigo, eu criaria as condições para que ele tocasse em algo e a bênção que eu tenho no coração chegasse até ele e ele tocasse nessa realidade. Então, o que nós nos vemos nesse momento nós temos um Deus maravilhoso com um coração enorme, pronto a intervir na humanidade, intervir na nossa vida, querendo, nos amando de tal maneira e querendo repartir conosco dos seus planos, dos seus desejos, da sua instrução, dos seus milagres. E do lado de cá vem alguém com o coração muitas vezes endurecido, que sabe mais, que rejeita, que não consegue aceitar, que Deus desfaz assim, e nós vemos, não faz sentido esse Deus. Então, a mente renovada é aquela mente que vai conseguir acolher os planos de Deus. Então você pensa bem, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que o nosso. Para a gente receber os pensamentos de Deus, nós vamos ter que acontecer alguma coisa nessa mente aqui. Isso se chama renovação da mente. Então, para que os planos gloriosos de Deus, e olha como Deus faz, é interessante como Ele faz. O Espírito Santo de Deus foi dado a nós para revelar esses planos maravilhosos que Deus tem, que são superiores, elevadíssimos, também fora da nossa realidade. Ele pega do Espírito dele mesmo, nos dá do seu Espírito, para o Espírito Santo traduzir para nós, revelar o que Deus foi dado e operar na nossa mente, renovar ela para que você possa reter isso. Porque a mente carnal rejeita essas instruções do Espírito. A nossa carne está sempre em guerra com o Espírito. Hoje, Deus quer fazer algo e você diz, não é bem assim, não, eu que sei, não, e você, não, porque não sei. E aí você está brigando. Então, olha só o caminho que Deus faz. Ele deu o seu próprio Filho para morrer na cruz, para lavar o nosso coração, para nos permitir de volta entrar em comunhão com Deus, para que Ele pudesse agora mandar o seu próprio Espírito, e Ele diz assim, agora eu não vou dar uma instrução de fora para dentro, eu vou imprimir a minha lei no seu coração, aqui dentro, amém? Então, olha a grandeza do plano de Deus, de poder transmitir da mente de Deus para a nossa mente os planos dele, e em função disso, com a mente de Cristo agora, agir na terra. Amém. Amém? 1 Coríntios 2, só para fazer esse trajeto biblicamente, ou no texto bíblico, diz exatamente isso, 1 Coríntios 2. E aí, meus irmãos, nós precisamos achar, não é simples, eu sentei 1 minuto na igreja, amém, mexi nas minhas mensagens, e aí eu conversei com o fulano de tal, daí eu fui no banheiro, daí pegar mal, mas eu entendi tudo que Deus tinha dito. Não, você não entendeu nada do que Deus disse. Não entendeu?
Nós precisamos de algo sobrenatural para entender o que Deus está falando. As distrações são a principal causa. Nós já citamos isso, que os cuidados do mundo, onde você está distraído, eu preciso disso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso sair daqui. Os cuidados do mundo sufocam a palavra de Deus. É um dos versículos disso. E cuidados, essa palavra cuidado significa coração dividido. Você está com a atenção aqui. E aí o que acontece? Você não capta o que Deus está querendo dizer. E a Bíblia diz assim, eles funcionam como espinhos. A semente está sendo plantada, mas o espinho vai crescendo e vai sufocando. E meu irmão, quando a gente fala que os espinhos sufocam a palavra de Deus, nós estamos dizendo, os espinhos sufocam a promessa, sufocam a tua cura. Amém. Os espinhos sufocam a cura, sufocam o ânimo, sufocam a sabedoria, sufocam a graça, sufocam tudo na nossa vida. Por quê? Porque tudo vem de ouvir a voz de Deus. Então, quando a gente vê a parábola do semeador, diz assim, o semeador semeia a palavra. Tudo vem da voz de Deus. A palavra, ela tem várias formas, é uma palavra de cura, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de sabedoria, é uma palavra de renovo, é uma palavra de alegria, é uma palavra de paz, é uma palavra de recursos, é uma palavra de bênção, Então, a palavra vem até nós com o intuito de fazer chegar ao teu coração pelo Espírito, e aí você compreender a palavra e aí começar a agir em cima da palavra. Então pensa, meus irmãos, o desafio que é, e a gente pensa assim, não, isso é simples, sei como é que é. Não, meu irmão, é algo divino, é algo sobrenatural, é algo dos deuses, se a gente pensar bem. Que o Deus do universo, que antes de a gente existir, já existia, o Alfa, o Ômega, eterno. Ele mede o céu com o palmo da mão, Isaías fala, ele mede os oceanos na palma da mão. A grandeza de nosso Deus é enorme. Como Ele vai fazer chegar os pensamentos dEle até nós? Amém. Amém. No momento que a gente diz, eu entendo Deus, você está se achando e está se colocando que nem Deus, e meu irmão, essa é a primeira coisa para você cair, amém. O publicano chegou na presença de Deus assim, Senhor, sê propício a mim. Ele se ajoelhou, amém. E aí o que acontece? O coração humilde é o coração que se abre para Deus. Eu não entendo nada, não sei nada em nenhuma área, Deus. Amém. Graças a Deus, porque eu fiz um curso de engenharia, de finanças, mas eu não entendo nada. Se o Senhor bloquear a minha cabeça, vai estar uma informação, vai faltar e eu vou me lá, amém. Deu? Eu não sei nada. Tudo que eu tenho é graças a Deus. Todos os dias você age assim. Tudo vem de Deus. Então, o coração humilde mantém sempre o coração aberto para Deus entrar em cena. Deus dá graça ao humilde. Ele tem um coração humilde, é o coração que recebe o que Deus quer repartir. É a única condição, meu irmão. E a condição única possível para nós recebermos alguma coisa de Deus é o coração humilde, rendido, que treme diante do Senhor. Que reconhece que Ele é tudo e nós somos agraciados por tudo que nós temos, é bênção de Deus. Essa condição o que faz? Faz você abrir o coração e agora Deus pode agora, lá do trono do universo, do Criador do céu e da terra, Ele começa o processo dele de fazer chegar até o teu coração. E aí a palavra diz assim, que Ele vai chegar no coração bom, Ele precisa implantar no coração, e o detalhe é o seguinte, Ele precisa chegar na tua mente, porque quem decide é a tua cabeça. Então não adianta ficar aqui, a Bíblia fala, porque com o coração se crê, mas é com a boca que se confessa. Você só fala aquilo que você decide falar. Então o que acontece? O Espírito Santo de Deus, ele vem em nós, revela o coração de Deus, e aí esse processo de acessar a central de comando, que é onde você decide as coisas na tua vida. A tua consciência das coisas, onde ele chega, o Espírito Santo vai vindo, vai chegando, ele entra no teu coração e a tua mente se renovou. Que é o que a Bíblia diz, não te conforma, mas renova a mente.
cada palavra de Deus vai ajustando, vai ajustando. Eu pensava assim, não penso mais. Eu pensava assim, quando eu era criança, eu pensava como criança, agora eu já não sou mais criança. Você renova, 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 porque o que adianta Deus depositar toda a tua riqueza no teu espírito se tua mente vai dizer assim, amém? Porque você é uma mente não renovada, ela rejeita as coisas de Deus. Essa é a importância, meus irmãos, de nós meditarmos dia e noite nas coisas de Deus, porque precisa haver um processo de transformação contínua aqui. Onde Deus diz para você assim, ó, você está na situação pior do teu dia, e você diz assim, não temas, eu vou cuidar disso. Deus diz para você, e você realmente não teme, porque você confia, porque você decidiu acreditar no que Deus disse. Amém? Então, 1 Coríntios diz assim, versículo 6, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século. Você começa a pensar, tem uma sabedoria desse século, que você também tem acesso natural, e tem a sabedoria dos poderosos da época, mas falamos da sabedoria de Deus. Você está dizendo, tem duas sabedorias aqui, amém? Eu quero a sabedoria de Deus na minha vida, amém? Falamos da sabedoria de Deus em mistério oculta. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século, ninguém consegue acessar a sabedoria de Deus se Deus não revelar. Pedro disse para quem você diz que eu sou? Pedro disse, tu é o Cristo. Eu falei assim, Pedro, considera-te um bem-aventurado, porque Deus te falou isso, porque senão tu nunca ia descobrir isso. Amém? É isso. E aí ele segue dizendo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você. O que ele está dizendo? O que Deus é capaz de fazer e o plano que Ele tem para a tua vida, naturalmente você nunca vai acessar. Teus olhos não vão enxergar, teu ouvido não vai perceber, teu coração não vai conseguir conceber. E aí ele diz assim, mas, pelo Espírito, Ele tem essa capacidade de operar. É algo sobrenatural. Amém? Não é um exercício mental, é um exercício sobrenatural. E o Espírito Santo nos é dado quando você se rende a Ele. Amém? É um dom, é um presente. Porque o Espírito, e olha a lógica do coração de Deus, o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Olha o que ele está dizendo. O Espírito Santo, ele sabe, como ele é o Espírito de Deus, ele sabe as profundezas de Deus. As riquezas, a grandeza de Deus, ele sabe, ele tem acesso. E aí ele diz, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito. Só o Espírito de Deus. Se você ficar mudo e não falar nada, meu irmão, só você sabe o que está dentro de você. O que você pensa, o que você age, o que você gosta, está lá dentro. E o que ele está dizendo é isso. Nenhum homem sabe o que Deus pensa, senão o Espírito dele, que é o próprio Espírito dele, que está dentro dele. E olha a bênção, meu irmão. Ele resolveu dar do seu Espírito para nós de presente. Sabe para quê? Porque agora nós temos acesso à mente de Deus. Amém? Essa é a grandeza dessa obra. Amém? Essa é a beleza da salvação. Nós recebemos, não com o intelecto para analisar as coisas e eu tentar me esforçar, nós recebemos um dom. Ele deu o próprio Espírito, ou seja, todo o pacote de quem Deus é, para nós aqui dentro. Amém? Só isso é o suficiente para você pular, celebrar e louvar a Deus. Amém? Nós somos templo do Espírito, e é isso que significa. Então ele diz, nenhum homem tem acesso à sabedoria de Deus, e é o que Deus pensa. O Espírito tem. E aí ele diz assim, irmão, vocês ganharam do Espírito. Ou seja, vocês têm acesso agora. Eu ganhei do Espírito, graças a Deus. Amém? O Espírito de Deus habita em mim. Eu ganhei. O potencial de acessar o coração de Deus está aqui dentro. Está aqui dentro, meu irmão. Ele vive em mim. Amém? E, meu irmão, te alegra com isso, porque está aqui dentro. Ó. Amém? Já não está mais longe, como era. Lembra quando era na velha dispensação? Estava lá longe. Um profeta tinha que dizer alguma coisa. Hoje o Espírito Santo de Deus está aqui dentro.
Bênção, bênção, bênção. Tudo que você precisa está aqui dentro, está aqui pelo Espírito. Não é que está dentro de você, está dentro do Espírito que Deus te deu. Deus te deu a chance de estar aqui dentro. Ou seja, está mais perto. Lembra o que Paulo fala? Você clama a Deus longe. Não, Ele está perto, perto daqueles que invocam. Está bem pertinho, está aqui. Amém? Não é que você tem a solução, é que Deus resolveu fazer morada aqui perto. Então Ele está pertinho. Amém? Você não precisa clamar lá, Deus, onde tu está? Ele está perto. Está perto. E ele diz assim, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. E qual é o objetivo? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A razão por que você recebeu o Espírito é porque agora você pode, amém, ter acesso ao que Deus tem planejado para a tua vida. É o plano de Deus. Amém. Aos pensamentos de Deus, à grandeza de Deus, às soluções divinas de Deus, aos milagres de Deus, aquilo que Deus tem. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Isso aqui, meu irmão, precisa do Espírito Santo para você entender. Amém? Senão é... Amém. A Bíblia diz que os poderosos desse mundo não entendem isso aqui que você está entendendo. Se você está percebendo o que você está tendo, você é bem-aventurado. Os poderosos do mundo, se você falar isso para as pessoas, vão dizer assim, tu está louco, meu. Tá? Amém. Não está. Deus dentro de você, revelando, é isso. Aprove a Deus salvar a humanidade pela loucura da pregação. Amém. Loucura para o gentil, escândalo para os judeus, mas para aqueles que creem, poder de Deus. Amém. Poder de Deus. Isso é presente que Deus escolheu fazer assim. Versículo 14. O homem natural não aceita isso. Está aqui. Se você rejeita, não é bem assim, não sei o quê, não entendo, você tem esse desdém ou essa falta de apreciação, ou você não consegue entender mesmo, isso está dizendo, é o homem natural dentro de você que rejeita isso. O homem espiritual, me dá mais. Amém. O homem espiritual está dizendo assim, eu tenho fome. Amém? Paulo diz assim, quanto ao homem interior, eu tenho prazer na lei do Senhor, mas vejo nos meus membros uma outra regra guerreando, é o homem natural. Olha o que ele diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Você precisa ter o Espírito de Deus e enxergar espiritualmente as coisas que Deus só vai dar de presente se você tiver um coração humilde, dizer assim, eu preciso de Deus. Amém? Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, ou seja, o homem espiritual com a mente de Cristo, ele enxerga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amém. A instância superior é o que Deus diz. Amém? É o STF espiritual. Deus disse. Amém. Essa é a razão porque as pessoas dizem, Deus me falou quando não falou, porque ele se esconde atrás disso e aí ninguém pode falar nada, mas tomara que Deus tenha te falado. Amém. Porque se Deus não falou, o que adianta só dizer Deus me falou? Amém. Deus tem que falar. E aí ele diz algo tremendo, ele diz assim, quem conheceu a mente do Senhor? Olha o que ele está dizendo, quem conheceu o intelecto, a mente do Senhor? Que o possa dizer, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Então, meu irmão, meu primeiro ponto que eu disse é o seguinte, Deus é a fonte de tudo na nossa vida. Primeiro ponto, eu estou revisando algumas coisas. Primeiro ponto. Qualquer coisa que esteja faltando na tua vida, vai a Deus. Vai a Deus, meu irmão. Poupa tempo, remindo o tempo, os dias são maus, vai a Deus. Procura conhecer o coração de Deus para esse assunto. Abre as Escrituras, lê a Bíblia, ora. Talvez, meu irmão, o conselho número 1 para qualquer pessoa
tenha uma vida devocional própria, contínua, todo dia com o teu Deus. E cresce nisso. Essa seria a grande instrução. Amém. Diariamente, a Bíblia fala, medita dia e noite nas Escrituras. Por que você medita dia e noite? Para ter acesso ao coração de Deus e ir ajustando a tua mente para ela não ficar bloqueando o que Deus quer fazer. Quanto mais você perceber a lógica de Deus, mais você vai ter fome de fazer mais, ajustar rápido. Senhor, ajusta logo a minha mente. Amém. E aí o que ele diz? Orai sem cessar, onde você está continuamente em oração, em comunhão. Essas duas coisas é essencial nessa hora. Deus é a fonte de tudo na nossa vida. Então, qualquer coisa que você precisar, vai a Deus, ora a Deus. Ora a Deus e mantém um costume, uma disciplina diária de meditar e ler as Escrituras. Essa é a razão por que a gente incentiva. Tem planos de leitura, tem coisas. É o teu alimento pessoal, não adianta, você não come, os outros não podem comer por você. Você já foi numa churrascaria e diz assim, falar para o meu filho assim, come por mim hoje. Amém? Primeiro, numa churrascaria eu jamais farei uma coisa dessa, né? Então, amém. Jamais farei uma coisa dessa. Mas imagina você ter esse conceito, come por mim hoje, vai na igreja por mim e cresce em Deus por mim. Não existe, você vai... Uma parte vai ficar raquítica e outra vai crescer. Amém? Graças a Deus, porque aquela pessoa que está comendo, ela vai ter graça para ajudar a outra que não está comendo, amém? Então eu vou sempre dizer, come, amém, e te alimenta das coisas de Deus, amém? Mas essa ideia de dividir tarefa, tu te alimenta, eu não, meu irmão, amém, todo mundo precisa comer nessa hora, amém? Então Deus é a minha fonte, essa fonte de tudo, como vai chegar até você? Como vai chegar a você? É isso, só pelo Espírito de Deus fazer essa. Mateus 6, para a gente ir concluindo. Para a gente só revisar esse ponto, ok? Você tem uma necessidade física, econômica, ou seja, recursos, saúde, sabedoria para lidar um assunto. Para tentar ser didático, é difícil explicar muitas vezes as coisas que são divinas, mas um pouquinho de entendimento para explicar. Você precisa achar a solução de Deus para essa situação. Todas as soluções estão em Deus. Você tem um problema e Deus está com essa solução. Aí você vai assim, mas Deus tem a solução, mas o Espírito dele conhece todas as coisas e o Espírito Santo me foi dado. Então eu tenho acesso. Deus, nós precisamos conversar. Teu Espírito está em mim, a Bíblia fala, viva o dom, amém, você edifica a tua vida, você lê as Escrituras e o Espírito Santo vai fazer o quê? Ele vai revelar a solução para isso aqui. Então você descobre, o Espírito Santo está comigo. Você anda com Deus, você adora Deus, você aviva o dom, você lê as Escrituras, você treina a tua vida, porque Deus vai falar com você alguma coisa. O Espírito Santo de Deus vai mostrar um texto, e aí Ele vai falar algo com você, e aí vai parar na tua mente e dizer assim, nada a ver, isso aí não é o suficiente. Não, mas isso eu já fiz e nunca funcionou. Você vê, entre o Espírito de Deus que está em você e a solução está à tua mente. E essa é, por isso que Jesus fala, a parábola do semeador, ela é central para entender as coisas do reino. Porque agora, a resposta de Deus quer chegar até você. Só que se os terrenos, o inimigo está aqui dentro para roubar essa semente. Ele vai plantar distração, vai plantar 500 coisas.
E se ela chegar até lá, ao teu coração, o que vai acontecer? Ela chegou ao teu coração. O que acontece quando a palavra de Deus chega ao teu coração? Ele saiu de Deus e chegou no teu coração. Fé vem. Puf. É nesse momento que fé entra no teu coração. Fé é essa força sobrenatural, essa energia gloriosa de Deus, onde Ele vem com a instrução e com o poder para você, no meio do impossível, dizer assim: eu sei em quem eu creio, amém? E você vai, porque você precisa agir em cima dessa palavra, que para os teus amigos é loucura. Para quem está no mundo natural é loucura. E você precisa dessa força, dessa graça, para entrar em cena, porque fé sem obras não vai a lugar nenhum. Então, o que acontece? Essa mente está no meio, quase que é o estágio final, para você, com a mente renovada. Uma mente renovada é uma mente de fé, é uma mente que recebe as coisas de Deus e discerne os tempos para saber como agir. E aí você ora, você declara, você profetiza, você põe o pé na água, e Jesus diz assim: Pedro, vem. Para Pedro sair de dentro do barco, num mar com tempestade, com onda, e andar em cima da água, todo esse processo teve que acontecer. O Espírito Santo de Deus, que conhece a Deus, revelou para Pedro a possibilidade que você não vai afundar. E aí ele, pela revelação de Deus, ele teve que fazer uma escolha. Eu creio nesse Deus. Se ele está andando, eu também creio. E aí ele diz assim: e aí é a decisão da nossa mente. Eu vou botar o pé para fora d'água e vou encarar essa. Amém? Então, quem decide botar o pé para fora d'água é a tua mente, é a tua consciência, é o teu livre-arbítrio, que você agora rende a Deus e diz: eu escolho Deus. Então, quando Josué diz: eu e a minha casa vamos servir a Deus, ele chegou, as instruções todas chegaram até a decisão, a central de comando, e diz: eu vou servir a Deus. E, meu irmão, daí você vai e serve. Você fala e você vive essa realidade. Ah, mas isso tem um custo enorme para você. Tem um custo enorme para você. Porque você vai encarar o reino de Deus chegando contra a oposição do mundo natural. Amém? Esse é o combate da nossa fé. Quando você vê Sadraque, Mesaque e Abednego diante de uma fornalha ou diante de uma estátua, ele diz: te prostra diante da fornalha. Diante da estátua, senão você vai jogar para dentro da fornalha. É uma decisão que eles têm que fazer. Eu nego ao meu Deus e adoro uma estátua, ou eu vou para dentro da fornalha e vou me queimar. Amém. Essa é a escolha, ele tem que fazer uma escolha. E eles escolheram dizer: fique sabendo, ó rei, que nós jamais vamos nos prostrar para ti. Quem é tu? Essa estátua, ainda se fosse mais bonita, se fosse um pouco maior, até pensaria, mas é a estátua, né? Debochando um pouco. É o que eles disseram: uma estátua, rei. Nós temos diante de nós o Deus do universo. Essas pessoas tinham acesso ao coração de Deus. Que um Deus que disse: eu jamais vou te deixar, jamais vou te abandonar. Amém? Homens que ouviram a história de um Deus que lidou com Faraó no Egito, que lidou com pragas, que disseram: eu estou procurando um homem segundo o meu coração. Essas pessoas disseram assim: eu escolho Deus nessa hora. Tá, mas tu está sabendo que se tu escolher Deus, acabou a tua vida, tu vai ser queimadinho? Estou sabendo, eu escolho Deus. Isso se chama fé com obras. Amém? Fé testada. A Bíblia fala de José, até que a fé de José foi testada, as promessas foram testadas, ver se era só de boca ou era de verdade mesmo. Amém? Fé testada. Daí ele disse assim: eu não vou me prostrar. Aí eles disseram assim: então aquece 7 vezes mais a fornalha e vamos ver o que vai dar então. É o confronto entre a estátua de Nabucodonosor e o Deus do universo. Quem vai ganhar? Rufem os tambores. Puf. Provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção. A fé
inabalável em Deus. Eles entram para dentro da fornalha, e o próprio Deus, na figura do seu Filho, era uma imagem do que Jesus, uma figura de Jesus, entra em cena, e aí você tem 3 homens e mais um lá, andando na fornalha. Sem se queimar, meu irmão. Pensa bem, dominando sobre o reino natural, sobre a lógica natural. Fogo queima roupa e pessoas. Um Deus que é superior, ele entra em cena e faz parar as regras da lei, a lei natural. Ele para, e a Bíblia fala assim, que quando a bênção de Deus vem, é como se o fogo tem que se dobrar. Amém? Tem alguém maior que eu no ambiente. Amém? O fogo teme. As ondas falam que quando Deus entrou em cena, as ondas pararam e temeram. Amém? Deus agindo. A criação sabe o seu lugar, meu irmão. A criação sabe o seu lugar. Amém? Quando Deus diz, ela, quem é esse que até o vento e as ondas, essa é a autoridade, esse é o nosso Deus. Deus é maior que a criação. A criação se submete ao Deus Criador. E quando você se coloca do lado de Deus, amém. É simples isso para a nossa mente natural? Não é simples, mas esse é o caminho. E é por isso que nós estamos sendo treinados, forjados. E quanto mais nós nos rendemos, mais rápido nós vamos nos parecendo como Ele. Amém. 4 pessoas circulando. O rei tem um choque, chama todo mundo para fora. E aí ele vê o quê? Não tem cheiro. Não tem cheiro. Nas roupas, meu irmão. A gente vai numa lareira, amém? Numa lareira, amém? Vai fazer um churrasco, fica perto do fogo e outro está fedendo a fumaça, amém? Não, e outra, né? Eles foram jogados amarrados, eles estão andando, ou seja, só queimou as amarras. Amém? Um fogo obediente. Deus olha do céu e diz assim, ó, só tira as amarras, não encosta e não deixa cheiro. Ok, Deus. Amém. É isso que nós temos que pensar. Um fogo obedecendo ao Criador. Amém? Que outra explicação você diz? Você entra lá, é mais quente, tem que dar a sensação de mais quente para queimar os inimigos que vão te jogar lá para dentro, mas não toca nos meus filhos, queima só a cordinha e não deixa cheiro. Ok, Deus? Ok, combinado. Amém. Por isso, meus irmãos, que toda a criação, tudo, quando você sabe quem você é, que Deus diz assim, reina, governa, amém? Como Ele fez, esse é o nosso chamado. Amém? Bênção, amém? Fogo obediente, amém? Bênção, amém? Água, fogo, vento, acalma vento. Aí ele diz assim, Ele fez soprar um vento oriental que trouxe codornizes para o pessoal. Deus mandou o vento soprar de lá para cá. Não, mas eu sopro onde eu quero, eu sou, amém, como nós somos, né? Eu sigo o Espírito, eu não recebo ordens. Não recebe ordens. Amém. Nós somos todos, né? O que mais nós queremos é ser independente. O vento diz, claro, sopramos de lá para cá, Deus mandou soprar de lá para cá será. Vuf, codornizes no arraial. Amém. Pensam. Esse é o nosso Deus. Tremendo, poderoso, grande. Só que o que acontece é o seguinte, a tua mente vai brigar com Ele. Quando Deus disse, não te preocupa, eu vou cuidar das tuas finanças nesse cenário que nós estamos vivendo, a tua mente vai dizer assim, não, mas não dá, porque Deus vai cuidar de ti. Deus vai cuidar da tua empresa, Deus vai cuidar dos teus filhos, Deus vai cuidar de tudo. Amém? Esse é o nosso Deus. Amém. Mateus 6 diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que Jesus está dizendo? E é o meu terceiro ponto.
terceiro ponto. E aí nós estamos prontos. Então, Deus é a fonte de tudo. O desafio que nós temos é chegar de Deus, tudo que Ele quer dar, tudo vem dEle, até você, no meio do caminho está a tua mente. Que o homem natural, ele vai rejeitar. Ele vai rejeitar a resposta de Deus. E aí você vai dizer, Deus me abandonou, Deus não me quis. Não, o teu homem natural fez escolha e disse não para Deus. Ah, mas Deus, eu sempre fiz assim. Eu fui criado numa família que sempre fez assim. Sim, as vossas tradições tornam inoperantes a palavra de Deus. É isso? É um contínuo, renovar, contínuo. Andar com Deus para ir mudando, quebrando, renovando, caindo as escamas, continuamente. E aqui ele diz assim, no cenário que você está vivendo, ou você vai te preparar, amém? É que nós estamos vendo muita informação assim. Tira o teu dinheiro do banco, compra ouro, investe nisso, investe naquilo, faz assim. Eu queria dar a minha palavra para você. Amém. Cuidado com as estratégias naturais. Que é isso? O que Jesus está dizendo assim, você vai ajuntar, porque daqui a pouco ali vai faltar e tarará. Existe um pingo de sabedoria nisso, mas cuidado com as estratégias naturais. A estratégia de Deus, Ele diz assim, você não pode cuidar dos dois mundos, do natural e do sobrenatural. Ou você vai servir a riqueza, o teu sustento, ou você vai servir a Deus. Então, algo precisa acontecer na nossa mente que nós vamos confiar mais em Deus do que no cenário que nós estamos vivendo. E aí ele diz assim, não anda ansioso quanto a isso, quanto aquilo outro. E aí no final ele diz assim, antes busca o reino em primeiro lugar e a sua justiça. E todas essas coisas vão se ajustar na tua vida. Então, qual é a principal dica ou conselho que eu dou nesse cenário que nós estamos vivendo? O que você tem que ser bom? Você tem que ser bom em ouvir a voz de Deus e acolher a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. É isso que nós temos que investir. Amém? As pressões dessa época, a Bíblia fala que os dias são maus, as pessoas vão bater pino, elas não vão saber o que fazer, elas vão querer fazer coisas naturais para se proteger. Meu irmão, esse é o mundo faz assim, nós temos acesso à sabedoria de Deus. Nós precisamos desenvolver uma vida a ser treinado a dizer Deus é a minha fonte, sempre, em qualquer cenário, em tempos de escassez, em tempos de abundância, em tempos de guerra, em tempos de paz, em tempos de, de falta, de família grande, família pequena, qualquer circunstância, Deus é a fonte da minha vida. Então, o que você precisa treinar é não ter essa ideia que naturalmente você precisa se ajustar em qualquer cenário, mas você precisa fazer uma coisa, você precisa ser bom em ouvir a voz de Deus, em confiar em Deus, em obedecer a Deus, custe o que custar em qualquer cenário. Essa é a ênfase da nossa vida. Então, ao invés de ajuntar tesouros na terra para lidar com algo, que pode surgir, você tem que ajustar e ajuntar sabedoria e graça em Deus, crescer em maturidade para você ser capaz de, na situação mais delicada da tua vida, não temer, ouvir a voz de Deus e receber um milagre. Amém. Amém? O que significa? Qual é o conceito de se preparar? Amém? De estar preparado. Qual é o conceito de se preparar? É que quando surgir uma coisa inesperada, você está pronto para lidar, certo? Então nós estamos vindo, e eu falo isso porque nós vamos ouvir muito isso no mundo. Precisamos se cuidar aqui, precisamos se preparar aqui, porque não sei o que vai faltar. Porque você quer ficar preparado para algo, para quando algo surgir, que pode surgir ou não, você não precisa se estressar e acessar, certo? É isso. É difícil se preparar num mundo como nós vivemos, como hoje. Ninguém sabe nada. Ninguém conhece o futuro.
Então, o que você se prepara? O que você desenvolve? Eu vou andar mais com Deus, eu vou crescer mais com Deus, eu vou meditar mais em Deus, eu vou crescer em sabedoria, em graça, em estatura, nessa minha habilidade de, na hora de qualquer cenário, Deus vai falar comigo e eu vou saber agir. Esse é meu alvo. Esse é meu alvo. Porque Deus é a minha fonte. Então, quando Deus diz assim, cuidado para não ficar juntando coisas naturais, achando que você vai resolver, porque a traça vai roubar, as coisas... Não funciona assim. Busca o meu reino e a minha justiça. A minha justiça, a minha maneira de operar. Então, para a gente concluir, quando Sadraque, Mesaque e Abednego se confrontaram com um evento que eles jamais planejaram na vida deles, é difícil você se preparar para esse momento, certo? Alguém, pensa bem, você acorda de manhã, um maluco aí baixa um decreto, ok? Que você diz assim, ó, você agora tem que se dobrar diante da estátua do laçador a partir de amanhã. Amém. O gaúcho, laçador, que foi o que nos libertou. O maluco entra no governo e diz assim, ó, vai se prostrar, senão você vai para o campo você vai para o fuzilamento, o que seja que for. Meu, da onde que você ia acordar de manhã e achar que alguém ia inventar uma bobagem dessa? Ou seja, como é que você vai se preparar para isso? Você não tem como se preparar para isso. Não tem como. Então, o que Jesus está dizendo, se não adianta você achar que você vai se preparar para todas as crises, todos os problemas que você vai ver na vida. Não tem como. Mas se você se preparar, fizer uma coisa só, você se prepara para tudo. Seja expert e treinado nas coisas de Deus em ouvir a voz dele. Porque a primeira coisa que uma crise, uma situação como essa vai vir é gerar medo em ti. Você diz, puf. Você está firmado e alicerçado no amor de Deus que nada te gera medo. Ah, mas se acontecer isso? Se acontecer isso, puf. No momento que medo é a primeira reação nossa, o que acontece? Nós estamos dando papo e acesso para o inimigo embolar a nossa vida. Então, qual é o treinamento que nós temos? Nós temos que treinar em amadurecer o nosso homem interior, nos alicerçar cada vez mais, meditar dia e noite, amém, crescer na nossa musculatura espiritual, homens amadurecidos, discernindo o certo, o errado, o bem e o mal, para em qualquer situação que se apresentar para você, você vai agir corretamente. Por quê? Porque você tem acesso à mente de Deus. Amém? Esse é o grande conselho para todos nós. É ou não é verdade? Quando Cornélio, olha a história de Cornélio. Cornélio era um centurião que uma hora dessas, ele acordou de manhã, um anjo aparece. Não avisou nada, o anjo apareceu. Amém? A audácia do anjo não avisar uma semana antes que vai vir para mim me preparar. Amém? Amém. Eu ia servir uma mesa, ia fazer uma coisa. A audácia de Deus vir e me encontrar Maria no meio do poço lá e dizer que vai nascer o Criador. A audácia de Deus. Amém? Amém. Deus não vai avisar. Vai chegar uma hora que Jesus vai voltar. Vai chegar uma hora que vai ser como a porta da arca. E aquelas que estavam apercebidas, e meu irmão, as 10 virgens, e essas são histórias de que a mensagem é que uma crise, ela vem e não tem como você se preparar. É difícil você entender tudo o que acontece. Quem é que sabia que ia vir uma pandemia em 2020? Quem é que sabia? Ninguém sabia. É quase que veio assim, você estava, amém, o mundo casava-se, dava-se em casamento, a projeção do PIB brasileiro, da economia mundial era, e de uma hora certa, algum maluco fez uma maluquice no mundo. Amém, como maluco faz maluquice. Nós estamos cercados de idiotas. Amém. Na verdade é isso. Amém. É isso, hein? Literalmente isso. Pessoas que a Bíblia chama assim, estultos, idiotas, malucos. Ela está cheio. Lê Provérbios e você vai ver mais nomes mais piores que esse. Amém. Estamos cercados de pessoas que se acham. E aí eles inventam uma coisa, e você está tendo a tua vidinha tranquila,
Daí você acorda de manhã e um prédio, amém, é invadido por um avião. Puf! As torres gêmeas americanas. Puf! Amém. Quem é que se prepara para isso, meu irmão? Quem é que se prepara para isso? Ah, não, eu estava... Estava, sim. Quem é que se prepara para um anjo aparecer, para uma torre explodir, para o que seja? Qual é a instrução de Deus? Anda na minha presença continuamente, para que o que for que acontecer, você vai saber o que agir. Porque as tuas faculdades estão discernidas e treinadas e amadurecidas, para que quando surgir, você vai saber o que fazer. Amém? Amém? Cornélio, um romano, recebe a visita de um anjo, e olha o que ele diz. Vai, manda um teu servo até a casa tal, que Pedro, e manda chamar Pedro, ele está orando para cá. Amém? A mente espiritual renovada vai acolher essa instrução. Amém? Pensa você agora. Um anjo aparece, eles vão até a rua tal, porque eles estão esperando por ti, e manda vir trazer, porque ele tem a instrução para te dar. Assim. Então, meu irmão, Deus tem coisas boas, Ele quer fazer chegar até você os planos dEle nessa hora. As soluções, amém, a graça, as respostas, amém. Como você se prepara? Medita dia e noite nas Escrituras. Se eu puder dar um conselho para você, amém. Medita dia e noite nas Escrituras. Não descansa, não baixa a guarda. Busca a Deus de todo o coração. Prioridade número 1, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Isso é o resumo da nossa vida. Põe Deus no centro da tua vida, não só de boca, mas com o teu tempo. Coloca tudo nas mãos de Deus. E vive por Ele, dele, para Ele, como centro, com temor de Deus. E desse lugar, toma as tuas decisões.